O trabalho que iremos apresentar é sobre planejamento silvicultural de Pinus caribeia variação ondulensis para a produção de lápis em prata, Minas Gerais. Vai ser apresentado pela Bia, pela Bruna, por mim, pelo Murilo e pela Milena. A nossa empresa se chama Pencil Caribeia e ela conta com 22,5 hectares na região de Prata, Minas Gerais. E ela está destinada à produção de lápis de alta qualidade e durabilidade e também conta, e ela foi inaugurada em 2008 por 4 engenheiros florestais. Bom, falando brevemente sobre a introdução do Pinus, né? O Pinus se deu inicialmente no Rio Grande do Sul em 1880. 70 anos depois, ele foi introduzido algumas espécies que a gente já conhece atualmente, como Pinus ellioti e Pinus teda, que se concentram mais na região sul. Falando um pouquinho sobre a introdução da produção de lápis no Brasil, inicialmente usaram cedro americano até o início da Segunda Guerra Mundial. De 1950 a 1970, a cacheta foi introduzida nessa produção no Vale do Ribeira, em São Paulo. Só que sofreu algumas questões de legalização pelo corte por ser uma espécie nativa, e a Faber-Castell, a empresa mais famosa na produção de lápis, deixou de usar a cacheta na década de 70 para não entrar em conflito com essas legalizações. Falando um pouquinho, né, falando aqui, repetindo, né, Pinus caribeia variação hondurensis, ele possui algumas propriedades interessantes para a produção de lápis, que é o cheiro agradável, ausência de substâncias tóxicas, baixa massa específica básica e qualidade de acabamento. O objetivo é produzir 90 toneladas ao mês durante 3 anos para a produção de lápis. Bom, sobre o empreendimento, a gente escolheu, então, o Pinus Caribeia por questão que a produção de lápis precisa ter uma madeira de qualidade, né, livre de nós, e a localidade, como a gente falou, em Prata, é devido a ser um polo de produção muito grande, a região de Minas Gerais, sendo um dos maiores no setor de reflorestamento do país, e por também conter a fábrica e as florestas da Faber-Castell no município. A espécie escolhida, então, ela resiste em baixas altitudes e ela tem maior quantidade de resíduo. Ela também tolera solos com baixa fertilidade e elas podem crescer comumente até 30 metros de altura e 80 centímetros de diâmetro. O que nós podemos falar sobre a caracterização do município é que tem 28.342 habitantes, o bioma é o cerrado, o clima é tropical semisseco, o índice pluviométrico para esse município é de 733 milímetros ao ano, com uma altitude de 700 a 750, uma declividade de até 45 graus, e ela consta com o solo de latossolo vermelho escuro. Com relação ao talhonamento da área, nós vamos contar com 3 talhões principais, sendo que cada um deles tem 3,95 hectares, e no total nós teremos de área produtiva 11,86 hectares, sendo o espaçamento entre as árvores de 3 metros por 3 metros, nós teremos, e mais 1,5 de bordadura, nós teremos essa área produtiva, mais a área total que é divergente, de acordo com esse espaçamento de borda, para que as árvores ocupem o espaço correto. Com relação à rede viária, nós teremos uma estrada principal que está ligada à BR, uma estrada secundária que está ligada entre todos os talhões e a benfeitoria, e os aceiros que vão servir como estrada terciária. E, de acordo com o tipo de solo que nós temos na região, todas as estradas, a secundária e a terciária, vai ser implementada pela nossa empresa com a intenção de ter pedras para que, em épocas de produção com equipamentos muito pesados, ocorram esse afundamento, então vai ter essa manutenção recorrente para que não tenhamos problemas. A reserva legal, como a gente já tinha falado, por conta da nossa empresa ter essa prioridade em conservar a natureza, nós teremos 4,65 hectares de reserva legal, que também é a nossa área de APP. Com relação à benfeitoria, nós temos um total de 4
1.500 metros quadrados. Com relação ao preparo do solo, então, utilizaremos o sistema de cultivo mínimo, onde será utilizado um subsolador entre as linhas de plantio e tentando sempre manter os resíduos sobre o solo. Sobre a correção química do solo, nós vamos usar NPK mesmo e boro. A adubação ela vai ser feita pré-plantio e pós-plantio depois de 6 meses. A pré-plantio ela vai ser na cova, então é quando a adubo é colocado no fundo da cova e misturado com a terra. E de calcário, para fazer a calagem, nós vamos usar cerca de 1,5 a 3 toneladas por hectare. O plantio, como foi falado antes, é cultivo mínimo, com o preparo do solo entre as linhas. Vai ser feito com a plantadeira manual, com a utilização da matraca, no espaçamento 3x3, em meados de setembro, na época de estação chuvosa. E o replantio vai ser feito 30 dias depois, após o plantio efetivo. As mudas, elas foram adquiridas numa fazenda do comércio local, no viveiro, né, Fazenda Flor de Minas, também localizada no município de Prata, e serão adquiridas, então, 13.172 mudas para a produção e mais 264 mudas extra para o replantio, a R$ 1,50 cada. A manutenção de resíduos, por ser em área de reforma, ela vai ser feita na linha de plantio, para minimizar os custos e aumentar o rendimento operacional com a utilização do limpa-trilho. As podas serão realizadas, né, visando o produto final. É uma madeira livre de nós, né, tentando sempre manter a qualidade. E serão realizadas 2 podas durante o período de rotação o ciclo de rotação da espécie, né? Com relação aos desbates, então, serão realizados 2 desbates, um ao 11º ano e o outro ao 18º, sendo que um deles será o desbaste sistemático e o outro será realizado um desbaste misto. Bom, falando sobre o controle de plantas infestantes, a gente vai ter a aplicação do herbicida pós-emergente para limpar a área infestada, e a gente vai ter a aplicação do pré-emergente para atingir o banco de sementes do solo. E para casos eventuais, a gente vai ter o uso de roçadeiras mecânicas. A gente vai utilizar o glifosato, que é o herbicida pós-emergente não seletivo de amplasplec, então a gente vai utilizar ele antes do plantio de muda, já que ele ataca qualquer tipo de cultura, mas é preciso se atentar a algumas recomendações por ser um produto de alta toxicidade, né? Então, os ventos têm que estar abaixo de 10 km por hora, temperaturas de 20 a 30 graus e umidade relativa acima de 50%. E é aconselhável a utilização de pulverização com gotas grossas para atingir as áreas foliares. A manutenção também vai ser entre linhas de plantio com protetor de acoplado ao pulverizador para não atingir as mudas. Serão 4 aplicações durante o primeiro ano, uma a cada 90 dias. No segundo e terceiro ano serão 3 aplicações anuais. E a partir do quarto ano será dispensável, já que o crescimento vai fechar o dossel. O oxoflorfin vai ser um controle pré-emergente, né? Ele vai ser para atingir o banco de sementes do solo, e ele já foi utilizado em alguns estudos que comprovou a sua eficácia. Então, a gente, mesmo se caracterizando como um herbicida não seletivo, ele pode ser seguro de ser utilizado no controle pré-emergente, mesmo se atingir a muda. Aqui são algumas doses por litro hectare e as marcas comerciais. O controle de formigas, a gente vai ter 2 tipos de formigas, a ata e a Acromyrmex. A ata é a mais violenta, né, no ataque, no desfolhamento. Então, considerando a evolução da cultura, que vai fechar o dossel e vai aumentar essa concentração da ata, e a presença predominante da espécie na região de Minas Gerais, é altamente recomendável realizar a manutenção anual. Então, o controle será anual e localizado até o final do ciclo de produção. O controle inicial, né, ocorrerá 60 dias antes do plantio, sendo que 15 dias depois de colocar as iscas, a gente não pode mexer no solo. Serão 4 quilos por hectare de iscas a granel granuladas. O controle será sistemático, aplicação em área total e localizado durante o pré-plantio, e nos demais períodos só será o controle localizado.
As iscas serão à base de sulfuramida da marca Mirex S e o controle será manual. Essa aqui é alguma das formigas. Bom, aqui a gente tem alguns dos rendimentos operacionais, né? Ali no primeiro são operações que vão acontecer durante o ano de implantação, como a limpeza, a subsolagem. Então, estão apresentados ali o equipamento ou o método a serem utilizados e qual que vai ser, de fato, o rendimento. Também tem a tabela com os insumos que vão ser necessários para a realização dessas operações. E também ali, na tabela de baixo, operações que vão acontecer durante a manutenção, como a poda e a roçagem, também com os seus rendimentos que estão apresentados no trabalho. Com relação ao cronograma, esse é o cronograma do projeto em si, e a gente está contando com 3 cores diferentes, pois estamos contando com 3 períodos diferentes para realização. Então, são 3 anos, então são 3 cores. Então, para cada ano, a gente tem um cronograma fixo, e esse é o cronograma para os 25 anos, contando com todas as atividades que a gente está contando. E esse é o cronograma anual, dividindo as atividades certinho em cada um dos meses. Com relação ao fluxograma de implantação, a gente tem esse primeiro fluxograma, e ele vai levar até o segundo fluxograma, que vai contar com a parte da manutenção, e o terceiro, que vai contar com a última parte da manutenção, que é relacionado com a manutenção de aceros e estradas. Bom, aqui a gente tem a parte de prognóstico de produção, que é quanto a gente arrecadaria de receita no primeiro desbaste, no segundo desbaste e no corte raso, usando os preços por metro cúbicos por diâmetro de tora em pé que a gente achou na literatura, né? E então está apresentado ali todas as receitas nesses 3 momentos diferentes. Aqui a gente tem os custos e os indicadores, então a implementação do empreendimento ficou no total de R$ 71.886. Pode passar. Aqui a gente tem um custo total, contando com a implementação, a manutenção e o maquinário, nos anos 2, 3, 5, 7, 10, 18, 25. Os outros anos, diferente desses, ficam na base dos 44 mil. Pode passar. E aqui, então, a gente tem o fluxo de caixa com todas as entradas, que são a parte da prognose que eu tinha falado antes, né, que é quanto vai entrar com a venda da madeira, e todas as saídas, que são a parte dos custos. E no final, então, a gente concluiu que o projeto ele é viável para ser implementado de forma rentável, né? Então, vou falar algumas vantagens e desvantagens, né? Uma desvantagem é o alto índice de formigas cortadeiras, inclusive, especialmente a ata, né? A gente tem um mercado consumidor como vantagem, né? A gente tem uma dimensão de reserva legal e APP maior que é elencada pela legislação, então ajuda a gente a fazer o empreendimento ser mais sustentável e estar de acordo com os princípios da FSC, e eleva o seu valor agregado consumidor. As referências. Muito obrigada.